Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal e hoje mais uma aula sobre umas palavras sobre as strings. E no vídeo de hoje, o scanf. Roda a vinheta. Isso aí pessoal, muitos de vocês devem estar se perguntando, mas professor, por que você está colocando o scanf dentro do quadro sobre as strings? Qual que é a relação? Alguns vão pensar, eu sei que dá para ler string com scanf, mas eu faço outras coisas, eu leio inteiros, números com scanf. Pois é, mas uma coisa que é interessante sobre o scanf é que ele tem tudo a ver com string e a única coisa que ele sabe manipular são strings, são caracteres. Ele converte caracteres em números, isso você deve saber. Ele também consegue ler a cadeia de caracteres e gravar como se fosse uma cadeia de caracteres, que são as strings. Então vamos pensar como é que funciona essa função, o básico dela, já que é a nossa primeira aula sobre scanf, que eu falo nesse canal, inclusive. Então vai ser um popurrí bem básico, bem geral, sobre o que a gente tem no scanf. Então vamos pensar o seguinte, então o scanf ela é uma função do tipo int, então é um int scanf, que recebe como argumento um const char asterisco format e depois ele recebe reticências. Então esse aqui é o protótipo. Então se você não sabe o que são essas reticências aqui, recomendo que veja o vídeo que eu acho que é o último vídeo do canal que está aqui na letrinha aí, que é sobre como construir funções que recebem quantidade arbitrária de argumentos, né? Isso na linguagem C. Então a função scanf, assim como o printf, é uma dessas funções aí. O vídeo está bem bacana, recomendo que você assista se você quer aprender como é que faz isso. Então vamos entender o que o scanf faz. Então, primeira coisa, o scanf ele retorna um inteiro, a gente não sabe o que são inteiros, e ele recebe como primeiro argumento um formato, uma string, que representa alguma coisa que é como que a gente vai fazer a leitura da entrada, no caso aqui da entrada padrão. Então a gente pode colocar, por exemplo, abre aspas, né? E você coloca ali %d, %d e fecha as aspas. Então se eu coloquei 2% desse, quer dizer que esse %d vai ler um inteiro e esse outro %d vai ler outro inteiro. Então, já que eu estou pedindo para o scanf ler dois inteiros, eu tenho que passar com o argumento, com os próximos dois argumentos, dois ponteiros para números inteiros. Então, no caso aqui, pode ser o A, um ponteiro do A e um ponteiro do B, que são que eu defini lá em algum outro momento no código, certo? E a função scanf, ela retorna para mim a quantidade de porcentos que ela conseguiu ler com sucesso. Então, se a gente colocou lá 2% desse e ele leu 2% desse, ele vai retornar 2. Se eu coloquei 2% dele, só conseguiu ler um inteiro e depois deu algum outro erro, aí o scanf ele vai retornar apenas 1, porque ele não conseguiu ler o segundo. Então, a gente consegue ler inteiros dessa maneira aqui. Ah, legal, professor. E o que mais que eu posso ler com scanf? Então, nós temos os modificadores. Por exemplo, nós temos aqui o %C, que vai fazer a leitura básica de um único caractere, certo? E o famigerado, que vai ter mais a ver com o que a gente quer brincar na aula de hoje, é o %S, que vai tratar das strings. Ah, legal. Então quer dizer que o scanf já sabe ler string para mim. Ele sabe ler string. Então, mas tem alguma vantagem, alguma desvantagem no uso do scanf em relação aos vídeos que a gente viu na aula passada sobre string, que era o getLine e o fget? Bem, nós temos alguns problemas. Então vamos pensar o seguinte. Então eu posso criar lá, a gente tem nosso código qualquer, eu crio aqui um char buff de 100 caracteres, e daí eu posso falar lá, e eu posso criar aqui um int r, e falo que R é igual a scanf, abre aspas duplas, %S, e daí eu passo como argumento o ponteiro para a variável que vai armazenar o que eu estou lendo, que no caso aqui é o buff. Pronto, então agora aqui eu vou ter que digitar alguma coisa na tela, quando eu executar o programa, ele vai ficar parado no scanf e eu vou digitar lá uma string qualquer. Só que tem um problema, uma coisa que é importante. O scanf ele considera que uma string ela é delimitada por qualquer caractere de espaço. Isso aí, então quer dizer que a ideia das strings no scanf, com %S, que você vai ler palavras, né? Então o que acontece
é que a string sempre vai ser considerada finalizada na entrada padrão quando você tem algum caractere de espaço. Quais são os caracteres de espaço? É o espaço, o tab ou o /n. E outros caracteres de espaço que você pode pensar aqui na função isSpace. Então você pode abrir lá o manual da isSpace, que está lá na página 3 do MAN, e você vai ver tudo que é considerado caractere de espaço. Então tudo que é considerado caractere de espaço, o scanf termina. Então se eu for lá e digitar no terminal Bruno é legal e apertar Enter, o que vai acontecer é que a minha variável buff vai receber apenas o conteúdo da Bruno, e o e o legal não vão ser lidos. Se eu quero ler o e o legal, vou ter que colocar 3% s dentro do meu scanf. Um para o Bruno, outro para o e e outro para o legal. Ah, legal, professor. Mas tem como eu ler com o scanf a linha inteira, igual a gente fazia com gets com fget e o getLine? Tem. Então o que acontece é o seguinte, o scanf o scanf é uma função muito rica, então eu recomendo que você abra o manual dela de vez em quando, dá uma lida assim, é um manual interessante. O que o scanf pode fazer é o seguinte, você pode pegar e colocar 5%, abre colchetes e agora você pode colocar uma expressão regular sobre o que pode ter ou não ter em uma string. Então você pode falar o seguinte, olha, eu quero uma string e o que ele não pode ter é uma quebra de linha. Então, o que vai acontecer? A gente vai colocar ali, vamos supor que a gente fez essa chamada aqui, R igual a scanf, abre aspas, buff, certo? Então, agora eu estou falando o seguinte, você vai ler uma string que não pode ter o /n, ou seja, o delimitador da string não vai ser mais um isSpace, mas vai ser o /n, especificamente o /n. Então, o que eu vou falar? Se eu digitar Bruno é legal e apertar Enter, pimba, aqui na variável buff, ele vai receber o conteúdo completo dessa string aqui, que foi finalizada com uma linha do Bruno é legal. Então a gente vai ter lá o Bruno é legal dentro da variável buff. Ah, poxa, bacana, professor. E alguns devem pensar, mas professor, eu sempre coloco um Szinho quando eu uso aqui essa expressão regular. Né? Acho que eu já vi muitas pessoas usando, é até comum, mas não existe esse não existe esse S depois do fecha colchete quando está usando expressão regular. Ah, por que não existe? Porque faz parte da sintaxe do modificador da linguagem C. O modificador do C não, do scanf, né? O modificador é um abre colchetes e ele obrigatoriamente o que vai ser lido vai ser convertido para uma string. Então ele vai gravar sempre em um buffer de um vetor de char, sem nenhuma modificação, ele não vai converter para inteiros, não tem como você fazer isso, pelo menos não por enquanto. Ah, poxa vida, que legal, professor. E o que acontece se a minha string que eu digitar, ainda mais nesse caso aqui, se a minha string que eu digitar for maior do que o buffer que eu tenho declarado? Pois é, lembra aquele problema que eu falei que a gente tinha na função gets? A gente vai ter aqui no scanf se a gente fizer dessa forma. Então, se você tiver um buffer que seja menor do que a quantidade de caracteres que foi digitado, você vai levar, muito provavelmente, um segmentation fault, ou um stack overflow, ou algum erro desse tipo. Ou, no pior caso, dependendo de onde o seu programa está rodando, a string digitada pode causar um erro lá e ela pode entrar numa região específica de memória e um atacante pode possivelmente executar um código arbitrário dentro da sua máquina, que não necessariamente é o seu programa, mas um outro programa. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com as strings. Ah, professor, tem como contornar esse problema com o scanf? Tem como a gente contornar esse problema. Como é que a gente contorna esse problema? No scanf, com 1%, eu posso falar quantos caracteres eu quero ler. Eu posso falar assim, olha, você vai ler 10S. Então, quer dizer que ele vai ler 10 caracteres e vai salvar dentro de uma string. Então, eu posso colocar %10, abre colchetes, até o fim do /n, ele vai ler até o fim da linha. Mas, se você tiver uma string que tem mais caracteres e ele não chegou ainda no fim da linha, mas já extrapolou o limite de caracteres, aí o scanf ele vai interromper, ele vai parar, não vai ler até o final e vai retornar para você que foi lido com sucesso. Ou seja, então ele para
quando qualquer uma das duas condições que a gente está colocando aqui for verdadeira, né? Então, ou seja, ou se ele chegou até o fim da linha, ou se ele chegou até o limite de caracteres que eu defini que seria o máximo de uma linha, né? Então, a gente pode tratar isso aí com o scanf. É uma maneira de você se proteger. Então, se você está escrevendo um código que vai entrar em produção grande, pode ter gente escrevendo coisas esquisitas, ou você vai ler coisas esquisitas, você pode se proteger com o scanf dessa forma. O que é muito bacana para a gente brincar com scanf. Então, assim, essencialmente, essas são as brincadeiras que a gente pode fazer com o scanf, com as strings. Então, isso aqui é o básico do básico do básico. Eu quis fazer um videozinho curto hoje, só para a gente ver como é que funciona o scanf, o que dá para fazer. E eu vou ter outros vídeos na sequência, falando sobre curiosidades do scanf, erros comuns que acontecem no scanf, mas hoje era só para a gente quebrar o gelo aqui, ver como é que é o scanf, como é que eu faço para ler string, tem como ler string, a gente viu que tem, a gente viu como é que ele funciona e depois a gente vai ver outros pulos do gato aí. Então essa aqui foi só a introdução ao nosso querido e precioso scanf que eu queria mostrar para vocês. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O scanf é uma função bacana, estudem ela, abram o manual dela e nos vemos agora no próximo vídeo ou na próxima aula. Falou, pessoal. Ah, esqueci. Tô deixando aqui do lado, acho que desse lado aqui, cards com outros vídeos relevantes aqui do canal. Então é isso aí, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.